Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney falando, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão temática, uma reflexão que ela parte de uma frase que eu li há muito tempo em um livro, já deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu li essa frase, e desde o momento que eu li, eu não esqueci mais dela. A frase ela diz o seguinte, ó: Deus não gosta de preguiçosos e não abençoa gente acomodada. Volto a repetir. Deus não gosta de preguiçosos e não abençoa gente acomodada. Certo? Deixa eu explicar isso para vocês. Provérbios é um dos livros que mais fala a respeito da preguiça. Na verdade, a Bíblia, ela possui cerca de 46 versículos onde ela fala direto ou indiretamente sobre a questão da preguiça. E o livro de Provérbios, ele é um livro riquíssimo em orientações e lições a respeito disso. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês, brevemente, para não estender-me demais. Provérbios 10:4 diz: As mãos preguiçosas empobrecem, o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 12:24: As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 10:27: O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Provérbios 13:4: A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes se fartará. Provérbios 15:19: O caminho do preguiçoso é como se fosse cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada pavimentada. E por último, Provérbios 6, versículos 9 e 11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Esses são somente alguns versículos que falam a respeito da questão da preguiça. Agora, a questão da acomodação. A Bíblia não usa especificamente essa palavra acomodar-se, entretanto ela exemplifica alguns personagens que vivenciaram isso. E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, o que vem a ser uma pessoa acomodada? Bem, o dicionário da língua portuguesa define uma pessoa acomodada da seguinte forma: é alguém que evita dificuldades e responsabilidades, preguiçosas, prostradas, inertes, inativas, pessoas com um grau de aceitação, acomodação, conformismo e desambição. Essa é a definição da palavra acomodar-se. Por que eu digo isso? Bem, irmãos, a reflexão é a seguinte: e muitas vezes na nossa caminhada, mesmo nós sendo cristãos, mesmo você sendo um frequentador assíduo de igrejas, um dizimista, ou alguém que compõe um ministério, ou simplesmente alguém que conhece o Evangelho, é muito comum, né, isso acontece que em nossas vidas, elas às vezes não estejam de acordo com aquilo que nós esperávamos. Seja uma circunstância financeira, de repente a tua vida financeira é algo que te desagrada muito, seja a situação de trabalho, seja no seu lar, seja no seu relacionamento, seja no casamento, noivado, um namoro, enfim. Na vida há situações, há circunstâncias que nem sempre estão de acordo com aquilo que nós esperávamos. E essas circunstâncias, elas geram uma série de sentimentos negativos em nós, certo? Tristeza, revolta, raiva, ira, descontentamento e uma série de sentimentos negativos. Isso pode acabar, em até alguns casos, gerando um princípio, ou quem sabe até mesmo uma depressão. E eu falo isso por experiência. Eu falo isso por experiência, não somente por estar falando, mas eu falo isso por experiência de quem já conhece o Evangelho há mais de 20 anos, de quem estuda a Bíblia diariamente. Às vezes, esse descontentamento faz com que a gente gere uma revolta, uma indignação em nós, que às vezes nós atribuímos a Deus.
a gente começa a se questionar, mas onde é que Deus está nisso? Deus não está vendo, né, que a minha vida está desse jeito? Deus não está vendo que o meu trabalho está assim? Deus não está vendo que o meu casamento, ou que a minha família, que a minha vida financeira? Deus não está vendo que a minha vida... Onde é que está Deus que não me ajuda, que não intervém? Ora, irmãos, eu falo, volto a repetir, por experiência, mas é aí onde está a origem da nossa reflexão. A Bíblia diz que há determinadas coisas que Deus não faz. Como assim? Deus, ele é todo poderoso. Ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ele é todo poderoso. Entretanto, a Bíblia diz que há coisas que Deus não faz. Eu vou citar 3 delas e a terceira tem a ver com a mensagem. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não mente. Hebreus diz, é impossível Deus mentir. A Bíblia também diz que Deus não se arrepende, né? Agora, há uma outra coisa que a Bíblia nos ensina que Deus não faz. E o que é? Deus não faz a nossa parte. Deus não faz a nossa parte. Sendo assim, se há algo que nos gera um descontentamento, é necessário que a gente tome um posicionamento e uma atitude de querer mudar. E a partir do momento que você toma uma atitude e onde você para de se lamentar, onde você para de se auto-vitimizar, é onde você para de se amargurar e decide de reverter o quadro e mudar a situação, é onde Deus ele vai com você e é onde Deus ele te ajuda. Todas as vezes que Deus interviu na vida de um personagem para mudar a vida desse homem, Deus sempre mandava ele fazer algo, certo? Vou tomar aqui alguns exemplos. Noé, a Bíblia fala que Noé foi salvo juntamente com a sua família, mas essa salvação ela não veio de graça. Deus virou para Noé e falou o quê? Constrói uma arca. Você tem Abraão, Deus interviu, fez de Abraão um homem simples, o pai de uma nação, o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Mas Deus começa falando para Abraão o quê? Sai da tua casa, da tua parentela. Você tem o exemplo de Jacó, certo? Que teve que lutar uma noite inteira com um anjo antes de ser abençoado. Você tem também o exemplo de Moisés. A primeira frase que Deus fala para Moisés é uma ordem. Tira a sandália dos teus pés. E eu vou seguir, né? Josué. Ora, Deus tinha poder, como ele fez, de derrubar as muralhas. Mas Deus deu uma ordem. Deem voltas em torno da muralha. E no último dia intensifiquem, deem mais voltas, deem 7 voltas e toque a trombeta. Ao fazer isso, as muralhas ruirão. Então preste atenção que no modo operandi divino, Deus ele muda as circunstâncias de nossa vida a partir do momento que você tem o interesse e o desejo de ser um vitorioso. Nós não podemos deixar com que a preguiça ou com que a acomodação, ou essa palavra que eu acho horrível, a aceitação, nos impeça de crescer e de prosperar. Há um louvor antigo que ele diz o seguinte: se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Mas às vezes nos acomodamos, aceitamos, nos conformamos, ou então ficamos com preguiça de nos movimentarmos e fazermos as nossas vidas, né, mudarem. A gente fica esperando que um Salvador, com que alguém vai mudar a nossa história. Olha, irmão, no dia que você comparecer perante Deus, no dia que você comparecer diante do tribunal de Cristo, é você e Deus. Não vai ter lá o seu pastor do seu lado, não vai ter lá o seu amigo, não vai ter o seu colega. Não, é você e Deus. O responsável pela sua história aqui nessa terra é você e Deus. É você quem tem que arregaçar as mangas e correr atrás para fazer as coisas acontecer. Deus ele faz o impossível, mas o possível é por sua conta. O mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias, que já estava cheirando mal, em estado de putrefação,
é o mesmo Senhor que não removeu a pedra. Negativo. Ele mandou com que os homens que estavam lá fizessem a remoção da pedra. Remova a pedra. E após a pedra ter sido removida, o Senhor disse com um tom de autoridade: Lázaro, vem para fora. O impossível Deus faz, mas é necessário que você faça a sua parte, porque Deus não faz a parte de ninguém. Se você quer mudança na sua vida, se você quer mudança no seu trabalho, se você quer mudança na sua vida financeira, se você quer mudança, às vezes no seu aspecto físico você está insatisfeito com o seu corpo, se você quer mudança no seu casamento, no seu lar, seja ela qual for, você tem que sair da aceitação, do conformismo, da preguiça, da procrastinação, arregaçar as mangas e ir em busca do seu milagre, fazer a sua parte. E de repente, mais rápido do que você pensa, você vai ver as coisas mudar. Eu falo isso por experiência. Eu falo isso por experiência. Deus não faz a nossa parte. Deus tem uma porta aberta para a gente, mas é necessário que você dê os seus passos. Ah, irmão, mas eu não sei que caminho tomar, me falta entendimento. Até isso a Bíblia diz que Deus ele é bom, pois Tiago, o livro de Tiago, ele diz, a carta de Tiago vai dizer o seguinte: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Se alguém tem falta de sabedoria, Deus dá sabedoria para que você tome os passos, para que você tome um rumo. E à medida com que você caminha, o Senhor vai fazendo de você um leão vitorioso. Então saia desse estado de derrota, de aceitação, de conformismo, e assuma o posicionamento de um filho de Deus, de um leão, e o Senhor fará de você um vitorioso, uma vitoriosa. Mas Deus não vai te abençoar porque você está choramingando. Deus não vai te abençoar porque você está triste. Não, Deus pode até enviar o Espírito Santo para confortar você, pois essa é uma promessa bíblica, mas mudar a situação não vai não. Você precisa fazer aquilo que compete. Em alguns casos você vai ter que remover algumas coisas da sua vida para que o milagre aconteça, conforme aconteceu lá no episódio de Lázaro. Removam a pedra. Enquanto a pedra não fosse removida, o milagre não teria sido feito. Então, às vezes, na nossa vida, você precisa remover algo para que o milagre aconteça. Em outros casos, é somente uma questão de obediência, como foi com o povo de Jericó. Circunde, né? Deem voltas em torno da muralha e persista, né? Insista, continue no seu estado de obediência, que uma hora você vai ver o milagre acontecer. Mas é necessário que você faça a sua parte. Agora há também um detalhe: essa mensagem, essa reflexão, ela é direcionada para aqueles que estão insatisfeitos e que querem de fato mudar. Porque há pessoas que, por mais estranho que pareça, elas não querem mudança. Elas se sentem bem com o milagre a fim de que elas possam se vitimizar. Elas se sentem bem com um problema, com o milagre não, elas se sentem bem com um problema a fim de que elas possam se vitimizar. Se fazer de coitado, né? Ter ibope, ter teatro. Tem gente que não quer. O Senhor Jesus, quando ele operava alguns milagres, ele falava: queres ser curado? Por que ele falava queres ser curado? Porque, por mais estranho que pareça, há pessoas que não querem a solução do problema. Há pessoas que querem um problema justamente para ter com que se vitimizar. Há pessoas que querem um problema para poder se fazerem de coitado, né, de mártir. Essa mensagem não é para essas pessoas. Se você se enquadra dentre essas pessoas que não quer a solução, mas quer o problema para ficar se autocomiserando, então essa mensagem não é para você. Para você eu recomendo uma mudança de mente. Agora, para aqueles que se encontram diante de uma situação que está gerando uma insatisfação, não é porque você chora, não é porque você se entristece que Deus vai mudar a tua história. Quando você decidir arregaçar as mangas, quando você decidir que você está disposto a mudar aquilo que te entristece, aquilo que te incomoda, e você levar, e você colocar o Senhor na frente, o Senhor vai abrir as portas. Volto a repetir, Deus tem uma porta aberta para cada um de nós, mas é necessário que você caminhe em direção a ela, certo? Deus tem uma porta para você, mas você precisa dar os passos em direção à sua vitória.
Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você reflita e ele te dê entendimento do que você precisa fazer para mudar a sua vida financeira, para mudar o seu trabalho, para mudar o seu casamento, para mudar o seu relacionamento, seja com uma pessoa de sua família muito próxima, alguém distante. Que Deus te dê sabedoria para você tomar o passo certo, a direção certa. Mas entenda que Deus não faz a nossa parte. A nossa parte somos nós quem fazemos. O Senhor vai fazer o impossível e o milagre chegar até você.